Olá, estamos começando a série Paulo Freire na Escola da Vida. Eu queria, desde o começo, deixar um esclarecimento, porque a gente tem aquela outra série, Paulo Freire Vivo, que foi composta de 30 vídeos. Essa é uma outra série, que já foram 15 vídeos, agora é o 16º, e nesse 16º a gente vai focar uma coisa que eu acho muito relevante quando se pensa no Paulo Freire, especialmente nesse ano que se comemora os 100 anos do seu nascimento. É o Paulo Freire, cientista da educação. Então, coloquei essa temática, esse título desse 16º programa. Paulo Freire, um cientista da educação. Por que eu chamo a atenção disso? É porque vocês sabem que desde os anos 60, no começo dos anos 60, né, o Paulo Freire foi alguém que despertou opiniões controversas, opiniões opostas, etc. Né? No caso dos anos 60, prevaleceu a visão da ditadura militar, que o perseguiu, que o prendeu, que o exilou. Né? E o Paulo Freire, então, desde lá, incomoda os autoritários. Continua a incomodar os autoritários atualmente, porque Paulo Freire é alguém que defende o diálogo, a liberdade, a consciência crítica, uma visão radicalmente democrática da sociedade, da escola, da educação, e por esses valores e por outros, por esses conceitos e por outros, sempre incomodou os autoritários, tanto da ditadura militar como os atuais mandatários brasileiros que dirigem esse país. Né? Isso é uma primeira coisa. Por outro lado, a gente encontra muito pessoas que idolatram o Paulo Freire, que o tomam como se fosse um guru, alguém infalível, etc., não é? que tem uma visão de ídolo. Não é? Essas duas visões são visões que são equivocadas, não é? Completamente equivocadas. A meu ver, o Paulo Freire precisa ser definitivamente entendido como um cientista da educação. Por quê? Por quê? Veja só, desde o chamado método Paulo Freire, lá no começo dos anos 60, a questão da pesquisa que define a cientificidade do conhecimento, a questão da pesquisa era inerente à proposta. Ele já falava de pesquisa do universo vocabular dos alfabetizandos. Né? E essa visão do educador pesquisador, do professor pesquisador, que não separa, segundo ele, não deve separar a docência da pesquisa, muito pelo contrário, fazer uma retroalimentação de uma para outra, de outra para uma, está presente na obra do Paulo Freire como um todo. Né? Você pode ver depois um livro muito importante, só para dar um exemplo, que é Por uma Pedagogia da Pergunta. Ou você pode ver isso no Pedagogia da Autonomia, um dos seus últimos livros, não é? Onde ele mostra justamente na prática do docente, da docente, do professor, da professora, a importância da pesquisa. A importância da pesquisa. Por outro lado, ele foi alguém que sempre defendeu a curiosidade, a epistemologia política, a investigação do cotidiano da educação, a problematização, né? A educação problematizadora contra a educação bancária, desde a pedagogia do oprimido, e isso mostra o Paulo Freire interessado em construir os seus conceitos, a sua teorização, a partir de observações, a partir da investigação da prática, a partir da verificação se as coisas estão dando certo ou não estão dando certo, né? E a teoria como um respaldo disso. Né? Ele dizia sempre que a teoria ela só tem utilidade quando ela consegue visualizar a prática, modificar a prática, e isso faz com que o Paulo Freire seja alguém, repito, que constrói os seus conceitos, que estabelece um paradigma para a educação popular, né, a partir dessa observação da prática, dos resultados da prática, da investigação. Isso é muito importante. Né? Por outro lado, veja só como ele se torna atual também nessa questão em 2021, quando se nega aí a importância da ciência, infelizmente, não é? Mas o Paulo Freire é alguém,
né, que ressalta isso com muita importância, né? Ele não pensa que o conhecimento científico é alguém que é superior ao conhecimento do senso comum, né? Ele não faz, ele diz apenas que são conhecimentos diferentes, né? Os dois servem à ciência, um como ponto de partida e um como conhecimento mais elaborado. São apenas conhecimentos diferentes. Isso também é uma posição em relação à ciência, em relação à importância da prática, em relação à importância do que se constrói no dia a dia das escolas ou fora das escolas em termos educativos. Isso tem uma importância fundamental, não é? A outra coisa que a gente precisa ressaltar sempre no trabalho do professor, inclusive na formação dos professores, é que as suas práticas, as suas atitudes, o seu dia a dia na sala de aula não deve ser separado da pesquisa, da investigação, da problematização, né? Uma coisa não se separa da outra, como diz o Paulo Freire, né? Os conceitos, então, que ele usa são conceitos que mostram também um pensamento-ação, não um pensamento teoricista, mas um pensamento que faz a teoria uma retroalimentação da prática e faz com que o Paulo Freire seja, então, ou deva ser pensado como alguém que respeita a ciência, que constrói ciência, e isso é fundamental. Eu queria, inclusive, ressaltar aqui, literalmente, uma fala do Paulo Freire, num dos seus livros, né, que ele fez com o Miles Horton, O Caminho se Faz Caminhando, conversa sobre educação e mudança social. Né? Veja, os títulos dos livros do Paulo Freire são muito importantes, né? Conversa sobre educação e mudança social. Ele diz literalmente o seguinte, veja só como isso é importante para a gente ter a concepção do Paulo Freire sobre conhecimento, aprendizagem, ciência, e isso é fundamental. Ele diz assim, o conhecimento está sempre se transformando, isto é, o ato de saber tem historicidade. Então, o conhecimento de hoje sobre alguma coisa não é necessariamente o mesmo amanhã. O conhecimento transforma-se, diz ele, à medida que a realidade também se movimenta e se transforma. Então, a teoria também faz o mesmo, não é algo estável e imobilizado. Veja como é importante essa fala. Vale a pena ressaltar alguns pontos, né? Ele diz, o conhecimento transforma-se à medida que a realidade também se movimenta e se transforma. Então, a teoria também faz o mesmo, não é algo estável, imobilizado. Ora, isso é uma visão própria de um cientista, não é? O que é um cientista? É alguém que pega o saber existente, o conhecimento existente, e faz com que ele progrida com novas visões, com novas práticas, com experimentações, com observações, e nessa medida vai construindo, reconstruindo conceitos. Isso em todas as áreas, né? Se você pensar na física, na matemática, na biologia, na geografia, na história, isso se faz da mesma maneira e não seria diferente nas chamadas ciências da educação. E o Paulo Freire faz isso na prática e diz isso na prática, né? Quando ele escreve um livro, por exemplo, como Pedagogia da Esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido, né? Ele já dá no próprio título uma visão que ele vai revisar conceitos da pedagogia do oprimido, mas revisar à luz de quê? À luz da história, à luz dos novos contextos, as novas circunstâncias que ele vivencia, que ele experimenta, que ele observa, que ele problematiza, não é? E a questão da educação pela pergunta, a pedagogia da pergunta, não é? É mais um atestado da importância de entender o Paulo Freire como um cientista da educação, não é? Ele não advoga a pedagogia da resposta, que geralmente mata a curiosidade, faz com que o conhecimento não ande, não progrida. Ele fala da pedagogia da pergunta e já tinha falado de educação problematizadora lá na pedagogia do oprimido. Quando ele vai para a pedagogia da autonomia, ele mostra que a prática docente, a prática dos professores e professoras,
está intimamente ligada à questão da investigação, da pesquisa, da ciência, da problematização, né? Eu acho que isso fica muito evidente na sua obra, e eu acho que quando a gente chega nos 100 anos do nascimento do Paulo Freire, esse é um ponto fundamental para a gente ressaltar, né? Nem guru, nem santo, nem diabo, nem uma coisa nem outra, são visões equivocadas, mas cientista da educação, alguém que trabalha com o conhecimento elaborado, mas não despreza o conhecimento do senso comum, muito pelo contrário, né? Ele faz sempre uma simbiose dessas duas coisas. Ele diz, então, repetindo, que um não é superior ou inferior ao outro. Isso é a visão de alguém que acompanha a educação, que interfere na educação, que prospecta a educação para o século XXI, não é? Com a sua visão de cientista, com a sua visão de observador, de investigador, de pesquisador da educação. Acho que isso é fundamental para a gente entender na obra toda do Paulo Freire, porque ele vai construindo toda a sua obra com esse caminho, através dessa trilha, através dessa estrada da ciência. E a gente ressalta mais uma vez que hoje sempre, mas hoje mais do que nunca, investir na ciência contra o negacionismo, contra essa ignorância geral a respeito da saúde que se prolifera no Brasil, não é? A gente tem que investir, né, nos que defendem a ciência, nos que defendem a cientificidade de todas as áreas, inclusive da educação, como Paulo Freire. Eu agradeço muito o acompanhamento desse vídeo 16 do Paulo Freire na Escola da Vida. Convido a todos e a todas para continuar a nos acompanhar nessa série e agradeço desde já.